Olá, caríssimos alunos, professor Francisco José. Vamos continuar nossas aulas de direito contratual, discorrendo agora sobre a interpretação dos contratos. Pois muito bem, o contrato, uma vez assinado entre as partes, pode levar a dificuldades na sua compreensão e na interpretação das cláusulas estabelecidas pelas partes. Pode ser que determinadas cláusulas dos contratos tragam conteúdos ambíguos de dupla interpretação ou até mesmo de dificuldade de interpretação. Neste caso, é muito comum as partes não chegarem a um bom termo sobre aquilo que estabeleceram no contrato. Havendo, então, possibilidade de uma das partes no contrato não terem acordado sobre aquilo que eles mesmos escreveram no contrato, muitas vezes há a possibilidade, então, de demandar, de entrar com uma ação judicial pedindo a revisão de uma das cláusulas. Até porque, quando isto ocorre, há uma plena discordância das partes e, às vezes, uma ou outra parte alegam estar levando prejuízo. E, neste caso, de quem é a incumbência de interpretar este contrato? Ora, caríssimos alunos, as partes que contratam são os intérpretes do contrato no primeiro momento. Em juízo, cabe ao magistrado interpretar fielmente a vontade das partes e as cláusulas contidas no contrato. Nada obsta e nada impede que os advogados das partes também possam fazer uma interpretação do contrato, ok? Até porque os advogados são especialistas em contratos, ok? Tiveram uma formação propedêutica para isso. Mas a última palavra na interpretação do contrato, numa demanda judicial, é do Poder Judiciário. Na manifestação dos contratos, é importante que tenhamos claro que a interpretação deve ser uma interpretação declaratória, quando busca descobrir a intenção, das partes contratantes. Para quê? Para que se descubra efetivamente o que uma e a outra, ou que as duas tentaram colocar no contrato e que agora estão contrariando, ou então objeto de litígio judicial. Será também uma forma de fazer uma interpretação construtiva e ou até integrativa do contrato. Ora, é importante que se diga que, numa interpretação judicial do contrato, o juiz não poderá interpretar mais do que as cláusulas estabeleceram. Por quê? Porque seria, então, dar um resultado diverso daquilo que as partes estabeleceram no contrato. Mas a interpretação fiel, no caso judicial, deve ser feita pelo magistrado, ok? Quais são, então, as regras de interpretação do contrato? Precisamos analisar a interpretação em duas frentes, no seu caráter objetivo e no seu caráter subjetivo, ok? Quanto ao caráter subjetivo da interpretação, nós temos que é aquela que estabelece uma regra geral no Código Civil, que manda que o intérprete valorize a intenção das partes quando desejaram firmar o contrato, ok? Significa dizer, portanto, que o intérprete deverá buscar saber no íntimo o que as partes efetivamente desejaram colocar no contrato. É, pois, a regra do artigo 112 do Código Civil. Com o Código Civil na mão, vejam, caríssimos alunos. Diz lá o artigo 112. Nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Portanto, é uma regra de hermenêutica interpretativa que caberá ao magistrado interpretar quando o contrato for objeto de demanda judicial.
regras de caráter objetivo adotadas pela doutrina. Vamos lá. No âmbito do direito civil, portanto, para corresponder ou para fornecer elementos de interpretação do direito e dos contratos, a doutrina elaborou uma série de situações possíveis de acontecer nos contratos e na sua respectiva interpretação. Vamos examinar cada uma delas? Observe, então. O contrato, de acordo com a doutrina, é um todo unitário, né? Não é repartido. Sendo um todo unitário, deve-se analisar no contrato como sendo um objeto único, né? Não pode ser isolado, não pode ser examinado partes estanques do contrato, mas a sua integralidade, ok? Nas cláusulas de duplo sentido, como o professor Francisco José, deve ser interpretado o contrato, ok? Quando houver duplo sentido, o intérprete, o julgador, deverá, portanto, verificar quais são os efeitos que este contrato deve produzir, ok? De modo que o contrato foi realizado para produzir o efeito e não o sentido contrário. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que não se pode supor que os contratantes tenham celebrado um contrato, ok, inútil, sem utilidade. Não há como alguém contratar algo para não gerar efeitos, ok? Então, o juiz tem que dar o sentido objetivo da interpretação do contrato, ok? Passando adiante nas regras de interpretação do contrato, passamos a analisar a hipótese de cláusulas ambíguas. Como deve ser, professor Francisco José, quando o contrato oferecer situações ambíguas que possam levar a mais de uma interpretação? Observe. Quando ocorrer a hipótese de cláusulas ambíguas, o intérprete deve ter por base os costumes do lugar onde foi celebrado o contrato, fazendo assim uma interpretação mais coerente possível com o local onde foi feito o negócio e também com o ajuste de vontade feito pelas partes contratantes, ok? E palavras com sentidos diversos. Vamos continuar. Observe-se, portanto, que em expressões diversas devemos observar que o intérprete deve observar a natureza e o objeto do contrato, ou seja, privilegiando expressões ou palavras mais convenientes com o objeto dos contratos. Isso é de fundamental importância para se ter a certeza daquilo que está sendo contratado, ok? Nos contratos onerosos, por exemplo, a interpretação deve ser mais favorável ao devedor, porquanto a lógica do contrato requer que se faça uma interpretação favorável àquele que se obrigou ao contrato, ok? Dito isso, eu peço para que os senhores continuem conosco para a próxima aula.